Ok, gente, paz do Senhor. Tá faltando um microfone aqui. Atenção, todo mundo calibrando os ouvidos. É verdade, desculpa. Você falou do microfone, tem que chegar. Quem sabe fazer um... Quem sabe. Alô, responde. Alô. Bom dia, mas bom dia mesmo. Ok, gente, graça e paz. Sempre bom estarmos juntos. Hoje vamos retomar as nossas bem-aventuranças. Aos domingos estamos falando sobre elas. E a nossa bem-aventurança hoje está em Mateus, capítulo de número 24, e o versículo é o versículo 46. Mateus, capítulo 24, versículo 46, que diz: Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bom, vamos ouvir uma das perguntas mais inquietantes de toda a Escritura. Não é uma pergunta sobre teologia, não é uma pergunta sobre doutrina, não é uma pergunta complexa. Na verdade, é uma pergunta simples e foi feita por Jesus. Só que essa pergunta ecoa através dos séculos e aterrissa com um peso tremendo na nossa geração. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, depois de contar uma parábola sobre a necessidade de orar e nunca desistir, Jesus olha para o horizonte da história e pergunta: Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Isso é muito interessante porque nós sempre falamos do Deus que está para além da história, é óbvio, e é mesmo. Mas nem sempre nos lembramos que o Deus para além da história age na história. Então a pergunta de Jesus é extremamente dentro da história. Quando o Filho do Homem vier? O Filho do Homem é o título que Jesus tem. No domingo anterior nós falamos sobre isso. Quem esteve aqui se lembra, é o cumprimento da profecia de Daniel 7, onde Jesus se apresenta como o Filho do Homem, visto por Daniel como aquele que recebe autoridade sobre todas as nações. Então, quando o Filho do Homem vier, de Jesus, porventura achará fé na terra? É uma pergunta interessante porque todo mundo fazia perguntas a Jesus sobre o futuro. Minutos antes de Jesus ir embora, os seus discípulos perguntaram: nesse dia da vinda do Espírito Santo, é o dia em que o Senhor vai devolver o reino para Israel? Então todo mundo estava fazendo a Jesus o tempo todo perguntas sobre o futuro. Quando o Senhor entrar no seu reino,
Quem vai se sentar à sua direita? Quem vai se sentar à sua esquerda? Qual vai ser a nossa posição? O que é que o Senhor prepara para aqueles como nós que deixamos tudo para segui-lo? Então, sempre os irmãos fizeram perguntas sobre o futuro. Mas dessa vez é Jesus que está fazendo a pergunta sobre o futuro. É ele que está perguntando para os seus discípulos: quando eu vier, porventura vou achar fé na terra? Essa é uma pergunta constrangedora, né? Constrangedora e complicada. Porque se ele não sabe o que vai encontrar, imagina a gente. Não é? Então você fica pensando, isso ficou feio. Porque se Jesus, que é Jesus, a quem sempre fazemos as perguntas sobre o futuro, está perguntando para a gente sobre o futuro porque ele não sabe? Opa! Então esse negócio é muito mais complexo. Nem Jesus sabe, como eu vou saber, não é? É a pergunta que a gente pode fazer. Quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É um peso essa pergunta. Se você parar para pensar, essa pergunta é pesada. Porque ele não pergunta se a gente vai saber da religião. Ele não pergunta se haverá grandes catedrais. Ele não pergunta se encontrará denominações prósperas ou best-sellers cristãos. Ele pergunta se vai encontrar fé, que é o átomo da caminhada com Deus. Qual é o átomo da caminhada com Deus? É fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? A implicação é assustadora. Por quê? Porque ele está dizendo que a fé, no momento do retorno dele, vai ser um artigo raro. Raro a ponto de sua vinda levantar a questão da própria existência da fé. Vai ser tão raro que ele está perguntando: quando eu vier, esse átomo ainda vai estar aqui? O átomo da fé, porque a fé é o átomo da comunhão com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, quando eu vier, ainda vou encontrar esse átomo essencial para a caminhada com Deus? Então a implicação, é óbvio, é assustadora. A fé, no momento do seu retorno, segundo ele está sugerindo, será um artigo raro. Raro. A ponto dele levantar a questão da própria existência da fé. De tão rara que ela será. Então Jesus, em Mateus 24, pinta um quadro desse tempo da volta dele. É um quadro diferente do que a maioria dos escatologistas pintam. A maioria dos escatólogos ou escatologistas pintam um quadro totalmente diferente do de Jesus. Jesus não, está pintando um quadro complicado. Não vai ter fé. Então, que tempo é esse que Jesus está vendo? Bom, é um tempo de engano. É um tempo de falsos profetas. É um tempo de tribulação. E pior de tudo, um tempo onde, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Não é esse tempo de efervescência religiosa que todo mundo fala, ou de fé. É por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, esse é o cenário que ele nos deu. É uma distopia espiritual. Um mundo que se cansou de esperar. Uma humanidade que encontrou suas próprias soluções e descartou a promessa da volta de Jesus. Um mundo que começa a dizer, sabe de uma coisa? A gente está por conta própria. Então, um mundo onde a religião pode até existir, e certamente existirá, mas o amor pactual, aquele do compromisso, aquele da fé, não. O amor pactual, o ágape, congelou. Congelou. É isso que Jesus disse. O ágape congelou. É nesse mundo gelado e apóstata que a gente encontra o texto de hoje. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Um mundo gelado e apóstata. E tem uma única frase aqui. Uma única promessa de bênção. E essa única frase, essa única promessa de bênção brilha como se fosse uma brasa solitária na escuridão. Bem-aventurado aquele servo, aquela serva, a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quem é esse servo? Quem é essa pessoa que Jesus diz que é bem-aventurada, que é abençoada? Quem é? Quando o que o mundo chama de bem-aventurança se tornou autossuficiente e a bênção de Deus foi esquecida. Quem é esse servo que ainda acredita que há uma bem-aventurança? Quando todo mundo já descobriu como construir a sua própria. Se a fé será tão rara, que tipo de pessoa terá essa fé? Então, na verdade, hoje, a gente vai olhar para o retrato do último cristão, da última cristã. Acabou. A figura do servidor fiel em meio ao colapso. Porque o que Jesus descreve é um colapso. Não tem mais fé. O mundo se tornou autossuficiente. Ninguém está esperando a volta de Jesus. O pessoal desistiu. Então, quem é esse ser humano que Jesus menciona que ainda estará aqui, no meio desse colapso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus disse que vai ter um novo normal. Agora, todo dia a gente fala desse negócio, né? Agora o novo normal, não é? Principalmente depois da inteligência artificial, todo dia o normal muda. Todo dia tem um novo normal. Então, qual é o novo normal desse texto? O novo normal desse texto é o servo mau. Para a gente entender o sobrevivente da nossa história, o servo fiel, a gente primeiro precisa entender o vilão dessa história.
Quem é o vilão dessa história? O vilão nessa parábola não é um demônio. O vilão nessa parábola não é um imperador romano ou qualquer coisa semelhante. O vilão nessa parábola é chamado de o servo mau. E o mais chocante é que no cenário dos fins dos tempos, como Jesus o descreve, o servo mau não é a exceção. Ele é a norma. Ele é a representação da religião institucionalizada que se adaptou à ausência do mestre e que não espera mais a chegada dele. Qual é o pecado desse vilão? Qual é o seu pecado fundamental? Ele diz em seu coração: o meu Senhor tarda a vir. Faz muito tempo que a gente fala da volta dele, ele nunca volta. E já teve guerras, e já teve rumores de guerras, e já teve nações que subiram e nações que caíram, e já houve colapsos e mais colapsos, e ele não veio. O meu Senhor tarda a vir. Isso é que ele começa a dizer no seu coração. Essa não é apenas uma dúvida dessas passageiras que de vez em quando a gente tem. Não, não. Passa a ser uma filosofia de vida. Ele não vem. Então passa a ser uma filosofia de vida. Não, ele não vai sair dizendo por aí, não, ele não vai voltar não, hein, gente? Não, claro que não. Só lá no coração é que ele diz, quer saber de uma coisa? Ele não vem. E essa é a premissa sobre a qual ele constrói a realidade dele. E o que ele faz com base nessa premissa? Duas coisas. Primeiro, ele começa a espancar os seus conservos. Ele começa a espancar os seus conservos. E ele começa a comer e a beber com os beberrões. É isso que ele começa a fazer. Ontem eu estava falando com um homem muito bem relacionado, e ele ia me citando certas pessoas com quem ele se relaciona e tal, e o que eu achava, o que eu achava. Ele dizia, olha, eu não acho nada, não quero dar opinião, estou ouvindo você, se diz que é assim, deve ser, você deve saber o que você está falando. Não quero entrar no mérito disso. Ele falou, não, mas você deve ter alguma opinião. Ele falou, olha, a minha opinião é simplória. E qual é? Um sujeito que diz que está pronto a morrer por uma coisa, mas não consegue viver por ela, não disse nada. Para mim é simples assim. O sujeito diz que é capaz de morrer por isso, mas não consegue viver por isso. Não me disse nada. Essa é só a minha opinião. Então, ele começa a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Espancar os conservos é o retrato da religião hierárquica. Da religião hierárquica e abusiva. É a marca. Esta religião está contaminada pela busca por poder. Imediatamente antes desse discurso, em Mateus 23, Jesus tinha nos dado uma chave. Qual a chave que ele nos deu? A chave para entender isso que ele ia dizer. Ele disse, mas vocês
não devem ser chamados de mestres. E todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, nem queiram ser chamados de guias. Por quê? Porque um só é o vosso mestre. Um só é o vosso padre. E um só é o vosso pastor. O servo mau é aquele que ignorou completamente este mandamento, para início de conversa. Ele se autodenominou mestre, rabi. Ele se autodenominou padre. Ele se autodenominou pastor. Ele criou uma estrutura de poder. Criou uma instituição. E agora usa essa instituição para dominar seus irmãos. Comer e beber com os beberrões é a imersão total na cultura do mundo. É a igreja que, na busca de uma falsa relevância, se tornou absolutamente irrelevante. É a fé que, para não ofender, se diluiu a ponto de se tornar indistinguível do secularismo reinante. Não faz a menor diferença. Não tem mais mensagem nenhuma. E nada muda. Jesus disse: esse vai ser o novo normal. O servo mau, portanto, é a figura da instituição religiosa que, tendo abandonado a esperança real da volta de Cristo, preenche o vazio com as duas coisas que o mundo oferece: poder e prazer. Então, o servo mau tem títulos, o servo mau tem edifícios, o servo mau tem programas, o servo mau tem influência. O que o servo mau não tem é um coração vigilante. Ele não espera ninguém, muito menos Jesus. É claro que ele não espera. É claro que ele não tem nenhum temor de Deus, porque se ele tivesse temor de Deus, não faria o que faz. Não diria o que diz, não se portaria como se porta. É simples assim. Eu estava lá conversando com o meu colega lá e eu disse: olha, amigo, você acredita que Jesus é Deus, não acredita? Claro, pois é, quem acredita que Jesus é Deus se ajoelha. Porque diante de Deus não tem outra coisa para fazer. Diante de Deus a gente se ajoelha. Ninguém discute com Deus. Ninguém questiona Deus. A gente se ajoelha. Você não lembra da figura de Moisés? Ele reagiu à sarça ardente que não se consumia como um homem do século XXI. Ele disse: deixa eu ver que fenômeno é esse aí. Isso é bem típico da gente, que olha para tudo e vê. Bom, deve ter uma explicação para isso. Ele foi lá atrás da explicação. Aí Deus se impôs a ele. Moisés, tira a sandália do seu pé. Na hora ele caiu de joelhos e rosto no chão. E quando Deus se apresenta, amigo, é desse jeito. Acabou. Acabou. Então, você não acha isso? Acho. Então nós estamos discutindo o que aqui? Se o sujeito não está de joelhos, ele não tem nenhum temor. Se ele não tem nenhum temor,
Deus não se apresentou a ele. Simples. Logo, ele não tem autoridade nenhuma para dizer nada do que está dizendo. Então é aqui que a figura do servo fiel se torna, então, radicalmente extraordinária na fala de Jesus. Porque se o servo mau é o líder institucional, o servo fiel é o seu oposto. E é o seu oposto por completo. Ele é o servidor anônimo. Primeiro, ele é anônimo. Ele não tem título. A parábola não o chama de pastor sênior. A parábola não o chama de reverendíssimo bispo. Ele é chamado de doulos, um servo. Alguém cuja identidade está totalmente consumida na identidade do seu mestre. E mais importante, ele vê os demais, os outros, como síndolos, que significa co-servos. Irmãos, ele internalizou Mateus 23. Ele sabe que não é mestre. Ele sabe que não é padre. Ele sabe que não é rabino. Ele sabe que não é pastor. Ele é apenas um irmão com uma tarefa. Mais nada. Segundo, o seu serviço é não institucional. E a casa que ele serve não é um império denominacional. No contexto de uma distopia que persegue a fé genuína, sua casa é uma rede descentralizada de cristãos. É a igreja na sala de estar, é o encontro secreto no porão, é a comunidade que sobrevive nas margens, longe dos holofotes da religião oficial. Religião oficial e apóstata. Nunca nos esqueçamos. Terceiro, sua autoridade é funcional, não é posicional. Não é uma pessoa que foi posta sobre a casa. Não. Ele serve a casa, não por uma eleição ou uma nomeação política, mas pela necessidade do momento e pela capacitação do Espírito. Sua autoridade não vem de um cargo, mas do ato de servir. As pessoas estão nessa comunhão não porque há títulos, mas porque há sustento. E a tarefa da sobrevivência se torna o tema. E que sustento é esse? Que é o que significa dar sustento ao seu tempo. Que sustento é esse? O que significa dar sustento ao seu tempo num mundo onde o amor esfriou e a fé é rara? Significa a tarefa mais básica e mais crucial de todas: manter a comunidade da fé viva. Este sustento, ele é multifacético. Primeiro, ele é sustento espiritual. Em uma era de mentiras, de evangelhos diluídos, de sincretismo, o sustento é a verdade não adulterada.
é o pão puro da palavra de Deus. O serviço do servo fiel é guardar esse pão, protegê-lo do mofo da cultura e distribuí-lo generosamente à pequena família faminta. Ele mantém a chama da verdade acesa. Só. Segundo, é sustento relacional. Em uma era onde o ágape congelou no mundo lá fora e no mundo religioso, o sustento é o calor da comunhão. É o amor prático. É o cuidado mútuo. É o encorajamento, o ombro amigo. O servo fiel é o guardião do fogo da comunidade, garantindo que o frio do mundo não invada o pequeno abrigo da família de Deus. Que sem comunidade não há fé cristã. Ontem, quando eu conversava com o meu colega, ele o tempo todo falava, mas é individual, e eu dizia, indivíduo é um conceito que as Escrituras Sagradas não conhecem. Tem algumas coisas que Deus sabe, mas não conhece. Deus sabe porque sabe todas as coisas. Agora, conhecer é experimentar, é viver. Então, tem coisas que Deus sabe, mas não conhece. E uma das coisas que Deus sabe, mas não conhece, é individualidade. Isso não existe na Bíblia. Deus é uma comunidade. Então, alguma comunidade tem de garantir que nesse espaço o frio de lá de fora não vai invadir. E, finalmente, o sustento físico. Em tempos de perseguição e crise, o sustento é o pão literal. É a partilha de recursos. Como na igreja primitiva, onde ninguém tinha falta de coisa alguma. O servo fiel organiza o cuidado prático, garantindo que, enquanto esperam pelo mestre, ninguém pereça por falta de pão ou de teto. Isso é comunidade. E aí Jesus diz, bem-aventurado o servo que, quando ele voltar, achar servindo assim. Achar servindo assim é ser encontrado por Cristo no meio deste ato sagrado de preservação. É ser encontrado nutrindo, cuidando, amando e mantendo unida a pequena e preciosa família de Deus. Enquanto o mundo lá fora desmorona, principalmente o mundo religioso. Então, nós temos a pergunta: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? A resposta que Jesus mesmo dá a essa pergunta é sim. Ele achará. Mas certamente não onde vocês esperam que ele acharia. Ele não a encontrará nos grandes palácios da religião. Ela não estará lá. Ele não encontrará na institucionalização da religião. A fé não estará lá. Ele não vai encontrar naqueles que há muito decidiram que o mestre estava demorando demais e passaram a espancar os irmãos, a mentir, a roubar,
a fazer tramóias, a usar os irmãos como massa de manobra. Não, a fé não estará lá. Ele a encontrará nos lares, nos esconderijos, nos pequenos bolsões de resistência. E quem estará lá mantendo essa fé viva? O servidor fiel, a servidora fiel. O irmão e a irmã anônimos. A irmã silenciosa. Aquele que, sem buscar reconhecimento, título ou poder, simplesmente assumiu a responsabilidade de cuidar da família de Deus. A bem-aventurança de Mateus 24:46, a dignidade, a bênção prometida, não é para o famoso, para o influente, para o construtor de impérios. É a bênção dos anônimos. É a honra final concedida àqueles que, quando tudo parecia perdido, simplesmente continuaram a fazer a única coisa que importava: amar a seus irmãos e esperar o retorno do seu Senhor. Que Deus nos dê a graça de não sermos seduzidos pelo caminho do servo mau. O caminho do poder e da autoindulgência, e que o Senhor nos dê a coragem e a humildade de sermos o servo fiel. Sim, que quando o som da trombeta finalmente soar, possamos ser encontrados, não em um trono, não em um palco, mas de joelhos, com uma bacia e uma toalha, ou com um pão na mão. Simplesmente servindo assim. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a unidade da Trindade, que a comunhão materna do Espírito Santo, que a cura de Jesus seja com cada um dos irmãos e irmãs e com toda a Igreja de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.